Fala pessoal, 100%. Vamos para mais um episódio da série AD Connect como você nunca viu. E o tema de hoje é alta disponibilidade no AD Connect. Para a gente conseguir essa alta disponibilidade, o recurso que é disponibilizado pela Microsoft é o AD Connect em Staging Mode. É um modo em que você fica, o AD Connect, ele vai estar instalado em um outro server e ele vai ficar apenas lendo, fazendo o processo de importação, as duas operações de importação e de sincronização. Não existe export nesse processo. É importante lembrar que eu falei alta disponibilidade e não tolerância à falha. Significa que se eu tenho dois servidores, um produção e um em staging mode, caso ocorra qualquer coisa, eu preciso fazer essa virada de forma manual. Tá? Isso pode afetar meu ambiente de uma forma reduzida, mas não é nada automatizado. Beleza? Então o que eu tenho de laboratório aqui? Padrão, nosso tenant entra a Microsoft. Eu estou aqui no servidor que eu já tenho o AD Connect instalado. Então ele já está aqui provisionado, funcionando. E eu tenho outro servidor que vai ser o meu Staging Mode. Tá? Eu já tenho o AD Connect aqui instalado, mas ele não está configurado. A gente vai passar por todo o processo de configuração de Staging Mode juntos. A instalação é um Next Next Finish, basicamente. Caso você queira pegar os detalhes aí da instalação para um servidor de produção, não de um Staging Mode, mas pelo menos para ver aí todo o processo, tem alguns vídeos já mostrando isso, tanto com configurações expressas quanto com configurações customizadas. Eu vou deixar um card aqui também, deve aparecer para ti aí por agora. Mas enfim, esse é o nosso lab, tá? Um produção e um outro vai trabalhar como staging mode. Primeiro passo, primeira coisa que eu preciso entender, eu já comentei, mas eu vou repetir. A stage mode é alta disponibilidade. Então você não tem o failover. Se cair, você tem que na mão mexer. Um outro detalhe é o seguinte: aqui é a minha produção, então vou vir aqui em Configure, vou vir aqui em Customize Synchronization Options, vamos dar o Next, vamos logar aqui. Não, senha deve estar, vai reclamar da senha. Yep, reclamou da senha porque está errada. Vou colocar a senha certa. O que acontece? Quando a gente tem esse carinha aqui, esse Stage Mode na jogada, aqui no escopo de sincronização, onde eu defino quais são as OUs que vão ser sincronizadas, qualquer modificação que eu fizer no servidor de produção, no servidor principal, ela não vai ser refletida para o Stage Mode. Esse é um processo manual. A Microsoft inclusive atesta isso em documentação. O responsável por levar as alterações que foram feitas no AD Connect principal é o administrador. Então, se eu estava aqui com todo mundo linkado, se por algum motivo alguém aí veio aqui e falou, não, nós vamos sincronizar agora apenas OUs selecionadas e marcar o empresa e ao grupos cloud, essa alteração ela não vai ser refletida de forma automática lá no meu Stage Mode. Eu vou ter que ir manualmente, abrir o AD Connect e reconfigurar ele. Eu vou manter a flag de staging. Ele não vai ele não vai exportar nada. Nadinha, ele só vai ficar importando e sincronizando. E mais uma vez, se você não está entendendo o que são essas operações de importar, sincronizar e exportar, visita o vídeo que eu falei sobre isso. Nós passamos aí pelo processo pelas operações de sincronização e também pelos ciclos, né, os dois tipos de políticas que eu tenho. Enfim, alterações que eu faço na produção, eu tenho que fazer manual no Stage Mode. Tendo isso em mente, a gente pode seguir para a etapa de configuração. Eu tenho duas opções em relação a. Não vou fechar esse cara não. A configuração do Stage Mode. Eu posso abrir os dois servidores um do lado do outro, começar a comparar as configurações e duplicar, né, espelhar o que eu tenho de um lado para o outro. Ou eu posso simplesmente fazer um processo de exportar do principal, do meu de produção, e importar lá no meu Stage Mode. A exportação no AD Connect ela é bem facilitada. A Microsoft nos ajudou nisso aí. Abrindo esse carinha aqui, você vai ter ó, View or Export Current Configurations. Se você tiver em português, aí visualizar ou exportar configurações atuais. E aqui clicando em Export Settings, você vai poder vir aqui. Vamos salvar esse cara aqui. AD Connect, vamos chamar AD Connect PRD. Produção ou primário, que seja. Essa é uma das opções. Nós também poderíamos utilizar via PowerShell. Tá? Então, deixa eu fechar esse carinha aqui. Minha configuração, essa aqui é um JSON. Você consegue visualizar ele com um bloco de notas. Tá? Não vai estar muito amigável, mas a gente pode dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, tudo que está aqui, tudo que nós configuramos, as regras, as políticas de sync e tudo mais, fazem parte desse arquivo. Nós poderíamos também
abrir um PowerShell, vamos abrir ele aqui como administrador e rodar um comando que é o get ad sync server configuration, esse cara aqui. Vou apontar o path e vou jogar lá no meu ctemp, que vai ser o ad connect, chama prd_ps, prd_ps. E aí exportando, eu vou ter a mesma ideia, né? Então se a gente abrir aqui, ó, ctemp, ele vai estar aqui. A diferença é que ele traz mais detalhes, né? Ele vem alguns outros detalhes aqui. Detalhes de conector, é um XML, configurações globais, synchronization rules. Em todo caso, ele também pode ser, você também pode utilizar isso aqui para realizar a configuração do stage. Eu particularmente prefiro exportar na unha, ou eu ainda tenho a opção de acessar aqui, ó, Program Data em AD Connect. E se você olhar aqui o JSON, ele tem toda a modificação que você faz lá no The Connect, ele vai salvando, ele vai versionando essas mudanças. Então você tem aqui um, dois, né, foram as únicas modificações que eu fiz. Se a gente abrir esse cara aqui, ele vai estar ali com a mesma ideia, né? Então tem as datas que foram feitas, todas as minhas regras, os meus escopos também. Vamos ver aqui. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Aqui eu já tenho o meu escopo de sincronização, a conta que está sendo usada. Enfim, essas são as opções que você tem para fazer a exportação desse arquivo. Eu vou pelo modo mais fácil, não tem por que a gente reinventar a roda. Então vamos copiar esse arquivo aqui de produção. Eu vou colar aqui no ctemp também do meu servidor, que vai ser o meu servidor de staging. Vamos colar ele aqui bonitinho. Aqui em downloads eu só tenho o AD Connect, tá? A última versão. Vamos abrir ele aqui. No momento de executar, é aí que eu vou selecionar o que eu quero fazer. Eu vou determinar o que eu quero fazer. Ao invés de usar configurações expressas, eu preciso clicar em Customize. E aí eu escolho aqui, ó, importar configurações de sincronização. Então, Browse. Vamos buscar esse cara, ele vai estar aqui em c2.temp. Selecione o arquivo que eu exportei e copiei para cá, peço para instalar. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai ler o meu arquivo, vai trazer todas as regras, vai entender qual que é o meu escopo. A instalação do serviço ela continua sendo a mesma, né? Ele vai instalar serviço de sincronização, vai instalar a base SQL Express, que é a padrão dele. Enfim, vai rodar todo o processo de instalação, updater, health, por aí vai. E já vai aproveitar as configurações que eu estou apontando ali no meu JSON. Tá? Enquanto ele instala, eu vou pausar aqui e assim que retornar, a gente já vê a opção de staging. Beleza, instalação concluída ali, em teoria. Então ele vai trazer aqui para gente quais são as opções de sign-in, sincronização de senha. Então, basicamente as mesmas opções que nós teríamos ali numa instalação limpa e principal, a gente pode selecionar. No nosso caso, vamos de PHS, que é o padrão. Eu preciso conectar esse cara ao meu AD, meu Entra ID, Azure AD. Poxa, mas não veio ali no processo de exportação das configurações? Não. Você viu que ele já me trouxe ali o username preenchido. Mas a senha não. Ele pede para eu reconectar. E aqui no Connect Directories, ele também já me mostra qual que é a floresta. Obviamente é a única que eu tenho. E ele pede para eu validar aqui as minhas credenciais. Eu posso criar uma nova conta do AD ou usar uma existente. Tá? Lembrando que se a gente for criar aqui New ID Account, ele vai utilizar aqueles padrões, né? O padrão da MSOL. Se eu quiser usar uma conta customizada, eu posso usar uma própria previamente criada com as permissões. Então vamos lá. Vamos preencher aqui a conta de administrator. Essa conta precisa ter Enterprise Admin. Tá? Então, não tiver, vai reclamar. Vamos dar um next aqui, ele vai validar minhas configurações. E a próxima tela, se eu não estou enganado, exatamente, ele vai perguntar se eu quero iniciar o processo de sincronização e se eu quero habilitar o Staging Mode. Essa flag a gente tem que garantir que vai estar marcada, tá? Se ela não estiver aqui, eu tenho um servidor principal sincronizando, ele está fazendo
as operações de import, sync e export. Quando eu flego, ele faz apenas o import e o sync. Tá? E isso aqui que a gente quer. Vamos fazer a instalação. A partir daqui, novamente aquele processo padrão que nós já conhecemos. Ele vai criar as contas de sincronização, vai iniciar o processo de import e sync. E aí a gente vai pular também ele depois para o serviço de sincronização para ver como é que isso funciona. Tá? Deixa ele rodar aqui. Novamente, vai configurar tudo o que precisa e daqui a pouco vai me mostrar a tela de finalização desse processo. Tá? Eu vou pausar novamente aqui, deixa ele carregando, vai levar uns minutinhos. Isso pode variar de acordo com o tamanho do seu ambiente, enfim, capacidade da máquina. Não é nada que seja muito demorado, mas leva uns minutinhos. Então vamos segurar aqui e aí depois a gente retorna para finalizar e verificar se a configuração funcionou. Vamos lá, salvando as configurações, instalando o Connect Health Agent. E é interessante até a gente entender aqui como eu fiz a importação dessas configurações. Notem que ele não me pediu para conectar, para selecionar na verdade as minhas OUs. Ele já vai vir previamente legado de acordo com o que eu tinha lá no meu arquivo de configuração. A gente pode depois simular também com uma configuração customizada, com mais OUs marcadas, desmarcadas. Mas a ideia vai ser a mesma, né? Você vai exportar de um lado, exportar do seu principal e importar aqui no de Stage Mode. Vai finalizar aqui a instalação do Connect Health, validar se a conexão com a nuvem está funcionando 100%, e aí depois me liberar a tela para a gente fazer os testes. Aqui, beleza, ó, configuração concluída. Ah, foram importadas, aqui a gente vê que foi importada com sucesso. E aí, se eu for lá naquela pastinha do Program Data, olha lá, Program Data, blá blá blá, Apply Synchronization Policy, ele já tem uma versão. Vamos fechar esse cara aqui. E eu quero checar com vocês aqui agora o Synchronization Service. Ele deve estar rodando aí o processo de full, é isso aí, ó. Full import, full sync. Vejam que eu não tenho um processo de export, porque essa não é a função do Staging Mode. Então, se eu vier aqui nesse carinha e pedir para rodar um delta, start ad sync cycle policy type delta. Deixa ele rodar aqui. Em teoria, eu vou ter lá o delta import e o delta synchronization também. E o export ele vai ficar apenas para o principal. Aqui, dois realizados com sucesso. E é isso. Então o Stage Mode está configurado. Como ele não faz export, ele não leva nada, não escreve nada nem do entra para o ADDS, nem do ADDS para o entra. E como que a gente valida que esse serviço foi instalado? Vou voltar para o meu servidor principal, onde eu tinha o entra. Vamos voltar aqui, ó. Entra Connect, Cloud Sync. Ops, Cloud Sync não. Quero Connect Sync. Eu vou conseguir enxergar os meus dois servidores aqui no meu domínio. Agora eu tenho dois servidores. Um está Health, que é esse que a gente acabou de instalar, é o VM SRV01. O A dele está Unhealthy porque é um laboratório, então eu desligo ele. Aqui ele está reclamando aí do tempo de sincronização e tudo. Mas enfim, o processo é esse, é um processo relativamente simples de ser feito, mas é efetivo. E aí, só o detalhe, né? Vamos validar isso aqui também. Lembra que eu comentei com vocês que alterações que são feitas no AD Connect principal não são replicadas para o AD Connect Staging. Então vamos lá, vamos customizar esse cara aqui. Vou jogar minha senha. Eu vou mudar o meu escopo de sincronização. Nessa máquina aqui eu tenho tá marcado todo o meu domínio. Eu vou selecionar apenas esses dois carinhas aqui, ó, empresa e grupos cloud. Grupos cloud, não, vou marcar só empresa, né, que é onde eu tenho os meus usuários aqui e tudo mais. Beleza. Ele vai reconfigurar. Pode aí iniciar o processo logo após quando eu clicar aqui em configurar. Está atualizando a minha política local, que é onde eu fiz a alteração. Salvando. E aí já vai começar a rodar o processo de sync novamente. Assim que ele finalizar, deixa ele finalizar bonitinho, a gente vai pular lá no servidor para verificar se alguma coisa mudou. Não vai ter mudado, mas eu quero. Vamos tirar a tal da prova real aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é o detalhe, esse aqui é o cuidado que vocês têm que ter no momento em que for configurar ou que for gerir um stage mode. Se você altera alguma coisa no seu principal, você tem que mudar na mão.
tá? E aí, quando eu falo você, eu falo o time como um todo. Aqui, ó, fechou? Vamos vir para cá. Vou abrir também o meu Staging Mode. Só para a gente validar aqui junto, ó, hostname é o SRV01, que é o de staging. Mesma ideia. Aliás, eu posso vir aqui, ó, View Export Current Settings. Vamos ver se alguma coisa foi alterada aqui. Não. E para conferir o escopo, vamos pular para cá. Aqui minha floresta tá legalzinho. E olha só, ele ainda continua com a configuração antiga. Tá? Então se eu quiser incluir, deixar tudo parelho, seguindo aí o que é indicado, eu tenho que ir na mão vir aqui e fazer esse ajuste. Ok? Então esse é o Stage Mode. É assim que funciona. Vai te ajudar. Você tem que tomar cuidado com esses detalhes em relação à manutenção. É necessário fazer um processo de Gmood, tudo muito bem gerenciado, controlado, para não ter nenhum tipo de pepino. Tá? Mas fora, com exceção desses detalhes aí, essa atenção a mais, é um serviço que funciona, vai te ajudar no momento de recuperação de desastre, em algum momento em que o seu principal falhar. Eu espero que você tenha curtido, que tenha te ajudado. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva. E se conhecer alguém que curta, queira aprender conosco em relação ao mundo Microsoft, ecossistema Microsoft, compartilhe aí esse vídeo, essa série e vamos aprender junto. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!